Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai continuar com a resolução do nosso desafio, que é a criação aqui de uma solução de pagamentos que importa arquivo KNAB e exibe um relatório com essas transações. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada no primeiro episódio dessa série, onde eu explico qual é o problema que a gente está resolvendo, mostro uma proposta de arquitetura que a gente vai implementar, e aí tudo vai ficar mais claro para você a respeito do projeto. Vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para você acompanhar. Uma das definições que a gente fez no vídeo passado, quando falávamos de arquitetura, foi que o processamento do arquivo KNAB seria feito com um batch, com um job. E para isso a gente vai usar o Spring Batch. O Spring Batch é um framework voltado para aplicações de vida curta e ele tem uma ênfase muito forte em processamento performático de um grande volume de dados. Ele é feito para lidar com alto throughput. E é por isso que a gente vai usar essa estratégia aqui na prática. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que a gente implementa esse job aqui com Java e Spring Batch. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto para o nosso back-end. Vou selecionar essa versão do Spring Boot, Java. Vamos colocar aqui o pacote. O nome do projeto, como eu falei, vai ser back-end. Vai ser um jar, Java 17. E aqui a gente vai colocar as dependências que a gente precisa agora no momento para trabalhar com o Spring Batch, que é basicamente o Spring Batch. E inicialmente a gente vai usar o H2 só para facilitar esse começo de implementação, ok? Então, H2, Spring Batch, tudo certo, vou dar Enter. Vou colocar aqui o projeto criado. Então, a gente já configurou aqui, fizemos a introdução, configuramos as dependências, e agora a gente vai para a parte mesmo, mão na massa, a parte mão na massa, que é programar esse batch config. Vamos lá, vou criar aqui uma classe nova nesse pacote, chamada batch config, onde a gente vai configurar o nosso job. E essa classe é uma classe de configuração. Então, quando a gente usa Spring Batch, a gente precisa configurar alguns componentes que vão fazer esse processamento em lote. E para isso, a gente costuma usar uma classe de configuração. E como o Spring Batch trabalha com persistência em banco de dados, a gente sempre precisa injetar um componente chamado Platform Transaction Manager. Então, vou fazer a injeção via construtor desse cara. Porque a gente vai usar esse objeto aqui na configuração do nosso job. Então, essa é a configuração básica do batch config, mas temos mais coisas aqui para ver. Temos a criação dos principais componentes dessa solução. O Spring Batch trabalha com o conceito de job, que é o conceito da tarefa que será processada. Alguns conceitos aqui eu não vou me ater a explicar muito tempo. Eu tenho vídeo no canal onde eu falo sobre Spring Batch, esses conceitos dos principais componentes ali que formam essa arquitetura. Vou deixar um card para você. E eu também tenho aqui na descrição do vídeo 2 cursos sobre Spring Batch que eu tenho lá na Udemy. Se você tiver interesse, também dá uma olhada aqui com esses links que eu deixei aqui na descrição. Mas vamos lá. A gente tem esse componente chamado Job, que é desse tipo aqui, do Batch Core. Então, eu preciso configurar um job aqui para que essa tarefa possa ser executada. E a tarefa que a gente quer executar é importar o arquivo KNAB. Então, esse cara vai ser um bin. E o job, que é a tarefa, é dividido em steps. Então, eu também tenho um objeto step do Batch Core que vai ser executado aqui. Uma tarefa pode ter várias etapas, mas a nossa tarefa vai ter apenas uma etapa. Então, vai ser um job bem simples. E uma outra coisa que o Spring Batch precisa para funcionar é algo chamado Job Repository. O funcionamento dessa arquitetura aqui de batch é muito baseada em máquina de estados. Então, existem metadados que são utilizados para saber em que step eu estou, o que já foi escrito, já foi lido pelo job. E tudo isso é salvo num componente chamado Job Repository. Por isso que eu preciso aqui, ao criar o job, passar esse Job Repository também, que nesse caso vai ser injetado
não precisamos customizá-lo. O framework já vai montar um padrão aqui para nós. Mas na criação do job, a gente vai ter que informá-lo. E a gente cria um job com um padrão builder. Existe um job builder, que recebe um nome, que é o nome do job, e o job repository. Então, esse job builder é utilizado para configurar o nosso job. E aí a gente pode iniciar o step. Vamos colocar uma configuração aqui para a gente conseguir rodar ele mais de uma vez. Normalmente um job só roda uma vez, mas nessa etapa de testes a gente quer rodar mais de uma vez. Por isso que eu vou colocar esse incrementer. E vou mandar buildar aqui e já tenho o meu componente job criado e configurado. Ok? Bem simples. Agora a gente precisa seguir com as configurações, criar o nosso step. Então, vou ter um outro bin aqui, que configura o step. E aí, para o step, eu já tenho mais algumas coisinhas, tá? Eu vou ter o job repository novamente, então eu vou colocar ele aqui sendo injetado. Ele também é informado para construir o step. Inclusive, já que a gente está injetando ele várias vezes, né? A gente pode criar aqui um atributo. E injetar no construtor, para não ficar repetindo. Vamos fazer isso. Opa! Agora sim, já ficou mais interessante. A gente não precisa mais fazer isso aqui, nem isso aqui. Já evitamos uma repetição de código. Muito bom. Mas a gente tem que informar 3 componentes especiais que fazem parte desse step. A gente tem uma tarefa dentro do step de leitura, processamento e escrita. Nessa arquitetura do Spring Batch, funciona dessa forma. Para isso, a gente declara um leitor, um processador e um escritor. E aí, com eles, a gente consegue construir esse step com o Step Builder, que recebe o nome do step, o Job Repository, e aqui a gente vai configurar o que a gente chama de chunk. O chunk é um pedaço que vai ser processado. Como eu falei, esse framework ele é muito focado em processamento de um grande lote de dados. Então, esse lote de dados é dividido em pedaços, e a gente vai processando pedaço a pedaço, para que a gente tenha, eventualmente, todos os dados processados, que é o que a gente quer. E por causa disso, a gente tem que definir um tamanho do pedaço, que eu vou colocar 1000 aqui, e um Transaction Manager. Esse comportamento de pedaço a pedaço é muito relacionado com a tarefa de comitar uma transação. Como eu falei, a gente tem uma tarefa de leitura, processamento e escrita. A escrita normalmente é feita no banco de dados. Então, eu vou escrever um pedaço por vez, e por isso eu tenho que saber qual gerenciador de transação meu job vai utilizar. E é ele que é informado aqui, que a gente injetou, tá vendo? Com base na configuração do nosso banco H2, que é o que a gente está usando nesse momento, o próprio framework já vai configurar um Transaction Manager para nós. E aí agora eu só preciso seguir informando quem é o Reader, quem é o Processor e quem é Writer. Simples assim. E agora a gente está com uns warnings aqui. Por quê? Porque a gente precisa definir o tipo de dados que será processado. A gente não falou que objeto a gente está processando. Eu tenho que ler um objeto de um tipo X, processar esse objeto X e transformar para um formato Y ou manter o formato X, e o escritor recebe do processador esse formato Y que foi processado. Então, é por isso que a gente tem que definir tipos. Então, vamos, primeiramente, criar esses tipos. Vamos colocar aqui uma transação knab, que é o formato lido do arquivo. E esse cara aqui vai ser um record. Então, até nomeei knab com letra maiúscula. Vamos renomear o arquivo. Então, vamos renomear na mão aqui. Knab com letras maiúsculas. Knab. Perfeito. Eu tenho o record que representa esse tipo. Isso aqui foi dado na especificação do desafio. Essas propriedades foram obtidas de lá. Então, você pode dar uma olhada também. A gente falou sobre isso no vídeo passado. E esses dados serão preenchidos com base na leitura do arquivo. Então, o leitor aqui vai ler o transação
KNAB. A gente pode colocar aqui. Agora, esse formato aqui tem uma correspondência com o arquivo, mas eu vou salvar a transação num formato diferente, que é o formato de banco. Então, a gente também vai criar aqui dentro uma classe transação, que vai ser a transação que será salva no banco de dados, que vai ser escrita. E a transação também vai ser um record, e vai ter essas propriedades aqui. Vamos importar o date do SQL, tá? Essa data vai ser o formato salvo no banco. Vamos salvar e já temos o record que representa a transação. Então, lá na nossa configuração de batch, o escritor vai escrever uma transação. E o processador, ele vai receber a transação KNAB e transformá-la numa transação. Agora que a gente tem essa definição de tipos, aqui no chunk a gente vai informar que a entrada é o transação KNAB e a saída é o transação. E agora já temos o warning resolvido e a tipagem certinha aqui no meu step. Vai entrar uma transação KNAB, vai sair uma transação. Beleza, então a gente conseguiu concluir o step e agora a gente vai detalhar cada componentezinho desse que faz parte do step. Vamos lá? Agora a gente vai começar pelo leitor. Esse leitor, ele vai ser um leitor de arquivo, tá? E para mostrar para você o formato desse arquivo que vai ser lido, eu vou criar uma pastinha chamada Files e coloquei um arquivo no formato KNAB aqui dentro. Então esse arquivo aqui é do tipo tamanho fixo, largura fixa. Ele tem uma especificação sobre até onde vai cada informação. Olha só, para relembrar aqui com vocês do desafio, a gente tem na documentação do KNAB essa especificação. Então, eu informo o início e o fim, o número de colunas, e qual é a informação que está contida ali. Então, essa primeira coluna aqui, ó, 1, que é o número 3, ela representa o tipo dessa transação. Depois da 2 a 9, eu tenho a data. Então, 2 a 9, ó, olha só, olha aqui embaixo a contagem das colunas. Vamos contar até o 9, aqui 9. Então, a gente vai ter 2009-03-01. A data está sendo nesse formato, ano, mês, dia. Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo de arquivo que é de largura fixa. É um arquivo bem característico. E é muito usado também em sistemas de plataforma alta, por exemplo. Mainframe, COBOL, isso aqui é muito comum. Então, como a gente vai ler esse arquivo aqui, a gente vai criar um leitor. Então, vamos lá, vou criar um bin aqui. E o leitor vai ser do tipo Flat File Item Reader, que é um leitor de arquivo flat, que é esse arquivo que tem um formato indefinido, né? Ele não é sintaticamente formatado, assim como o XML e o JSON. Por isso, a gente usa o leitor desse tipo. A gente vai ler a transação KNAB, tem o reader aqui, tudo certo. Então, a gente vai usar um builder para criar esse Flat File Item Reader. Veja que existe um builder no Spring Batch para ajudar na criação, usar aquele padrão builder que é bem legível. E ele também tem um tipo aqui associado à leitura, que é a transação KNAB. E aqui a gente forma o nome do reader. E finalmente o arquivo que vai ser lido. Então, para a gente começar aqui, a gente pode informar esse arquivo que vai ser lido pegando o caminho absoluto dele. Então, eu vou copiar aqui o caminho. A gente vai usar um carinha chamado File System Resource. E aqui a gente pode informar o caminho que a gente copiou. Opa, não copiei o caminho? Vamos lá. Copiar aqui o caminho. E agora sim. Agora sim a gente tem um caminho do arquivo. Você copiaria o caminho do seu. Eu acho que, inclusive, dá pra gente passar assim, tá? O caminho relativo. Que seria files/KNAB. Vamos testar aqui. Files/KNAB. Beleza, passei o recurso que eu vou ler.
E aí eu vou informar que tipo de arquivo flat é esse. E existe um tipo chamado largura fixa. E aí esse tipo, ele tem um método chamado columns, que permite eu informar as faixas de valores, que são as faixas que eu mostrei agorinha para vocês. Então, gente, para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou colar essas faixas, tá? Deixa eu dar uma formatada melhor aqui para ficar bem visível quais são as faixas. Nossa, eu colei no lugar errado, não é no fix length. Vamos tirar daqui. Na verdade, a gente vai informar essas faixas nesse columns. Então, vou colocar aqui certinho e todas essas faixas estão especificadas naquela documentação do desafio. Você pode pausar o vídeo e dar uma conferida. Só que apenas as faixas têm os valores, eu tenho que saber o que são esses valores. E aí entra um método chamado names aqui desse builder, que vai receber o quê? O nome desses campos. Então deixa eu dar uma formatada aqui também. Agora sim, e a gente tem, por exemplo, que essa primeira faixa representa o tipo, essa segunda é a data, e assim sucessivamente eu tenho o nome de todos esses carinhas. E esse nome aqui, para a gente ter uma injeção mágica de valores, tem que ser o mesmo nome que eu dei aqui na entidade DTO, que vai ser mapeada. É por isso que no final eu vou informar um target type. Tirei um parênteses que tinha mais aqui. E aí é por isso que no final agora eu vou informar um target type passando transação knab.class. E agora sim eu posso buildar o meu leitor. Então eu tenho uma lógica de leitura implementada através desse builder que vai me devolver um objeto preenchido do tipo transação knab, que eu vou poder processar. Então a gente concluiu a configuração do reader. Agora o próximo passo é criar esse processor, né? Esse processador. Então a gente vai ter um bin aqui que vai configurar esse processador que recebe uma transação knab e retorna uma transação. E o processador é uma interface funcional, tá? Então a gente consegue usar a sintaxe de Lambda Functions para listar o que a gente deve fazer a cada item que será processado. Então esse meu item aqui é do tipo transação knab, esse aqui. Ele vai entrar aqui no método e ele vai ser processado. Então eu preciso criar uma transação a partir dos dados desse item. Então basicamente a gente obteria as informações que tem aqui e colocaria aqui dentro, tá? Passando uma a uma, dessa forma aqui. E no final a gente retornaria a transação. Mas não é simplesmente transformar um objeto no outro. Lá nos nossos requisitos, a gente tem algumas atividades de formatação, de normalização dos valores. Por exemplo, eu quero transformar essa data que vem como string no objeto data. Então, como a gente está usando o record, e esse record ele é um objeto imutável, a gente vai usar um padrão interessante para trabalhar com imutabilidade, que é o padrão chamado wither pattern. O que significa isso? Eu tenho um objeto que não muda, certo? Mas eu preciso mudar algumas propriedades dele. Então, eu crio um método lá dentro que recria a transação, mudando apenas a propriedade que eu quero atualizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no transação e aqui nesse record eu vou criar um método que vai atualizar apenas o valor. Então, ele vai retornar uma transação e aqui a gente vai chamar de with_valor. E aí eu recebo o valor que eu quero colocar aqui no meu record. Então, a ideia aqui é a gente recriar uma transação com todas as propriedades iguais. Tá vendo que eu estou pegando aqui do this, mudando apenas o valor. E aí eu posso vir aqui no meu batch config e chamar aqui, depois de criar essa transação, o with_valor, passando o meu valor normalizado, que seria o quê? Seria esse cara dividido por 100. De acordo com a especificação, ele é um valor que já é multiplicado por 100. Então, quando eu for transformar ele, normalizar o valor dele
Para um valor decimal, eu tenho que dividi-lo por 100. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse processador. E aí eu vou fazer a mesma coisa para data e para hora, que são os outros dados que eu preciso formatar. Então eu volto aqui para transação. E no caso da data, a gente vai trabalhar de forma diferente. A gente vai receber um string e aí formata aqui mesmo nesse método. Então eu usei o Simple Date Format para formatar nesse formato que vem no arquivo, né, que é ano, mês e dia. Converto esse cara aqui, que vai ser do tipo date, e aí crio o date SQL com o time desse date Java útil. Tem 2 dates, tá? O date SQL e um date do Java útil, que é retornado aqui. E como a gente está convertendo um string numa data, a gente pode lançar uma exceção aqui de parse. Então, vou importar essa exceção aqui do Java Text, ok? Então, a gente já está convertendo a data aqui mesmo na entidade e a gente vai fazer a mesma coisa com a hora. A gente vai ter o mesmo comportamento. A diferença é que a gente vai usar o Simple Date Format para um formato hora, minuto, segundo, que é o formato que vem no arquivo. Vamos ajustar aqui a visualização, né? Para vermos todos os campos que estão sendo utilizados. A gente usa tudo do objeto this, do objeto atual, mudando apenas o time, que é a hora que a gente está formatando. Então, a gente consegue criar um time a partir de um string, dessa forma. E aí, a gente volta para o processor e aí a gente chama esses 2 outros métodos. Então, a gente vai formatar a data, passando a data que será formatada, e a gente vai formatar também a hora, passando a hora que será formatada. No final, eu vou ter uma transação normalizada para escrita. E aí a gente conclui a configuração do processador. Então a gente já está acabando aqui, falta agora criar o nosso escritor. E o escritor, a gente vai usar um escritor do tipo JDBC batch item writer, que vai escrever uma transação. Writer, assim. E ele vai escrever aonde? No banco de dados. Então a gente vai injetar o data source e vamos usar um builder return de JDBC batch item writer, que tem um tipo aqui transação e que a gente pode informar o data source, que é esse cara, e o SQL, que será usado para inserção. Em batch, eu sempre falo nos meus cursos, nos meus vídeos, que a gente quer uma performance legal. Então, a gente costuma usar o SQL puro mesmo para maximizar essa performance. Então, aqui a gente vai ter esse SQL aqui. Um insert na tabela transação, desses valores, dessas colunas, né, desses campos, com esses valores aqui. E perceba que eu coloquei alguns placeholders com nomes iguais ao do bin de transação. Olha só. Eu tenho nomes iguais aqui. E é por isso que eu posso usar esse método chamado binMapped, que vai mapear esses placeholders, preenchendo-os com o valor do objeto transação recebido aqui. E aí eu posso buildar esse escritor e prontinho, concluir minha escrita no banco de dados. Ok? Nós já podemos marcar aqui, esse item também já está concluído e a gente tem um batch completinho aqui para testar. Mas, é claro, faltam mais uns ajustezinhos. A gente tem que ter no H2 uma tabela com os dados da transação, com o esquema de transação para a gente conseguir criar essa transação aqui. Então, aqui em Resources, a gente vai colocar um arquivo chamado schema.sql com esse script aqui, que vai ter todos os campos que representam a transação, inclusive um ID que vai ser sequencial e chave dessa entidade. E aí a gente vai vir aqui no Application Properties e colocar 2 propriedades. Uma para inicializar o esquema do Spring Batch, daqueles metadados que eu falei, e outra para rodar esse esquema SQL e criar a tabela de transação dentro do H2. Tá bom? Então, com isso, a gente já pode vir aqui e tentar executar o nosso job. Vamos ver se vai funcionar de primeira, para ver se a gente concluiu essa primeira etapa da implementação. Vamos lá. Vou executar aqui. Job completo, tá certo? Em 58 milissegundos.
E, é claro, a gente não conseguiu ver nada porque a gente está usando um banco em memória. Então, para a gente conseguir ver esse resultado, eu vou colocar algumas propriedades novas aqui para gerar um arquivo. Os dados persistidos no banco vão ficar no arquivo. Então, a gente pode ter um diretório chamado data para salvar esse arquivo. Tenho as informações da conexão com o H2 aqui. E aí a gente vai habilitar a visualização via console do H2. Então, com isso aqui, eu consigo acessar uma URL, acessar esse banco e verificar se tem algum dado salvo nesse arquivo. Mas para isso minha aplicação precisa ficar rodando. Então vou adicionar aqui o Spring Web, só para que a aplicação não encerre, tá? Então vou colocar aqui, vou dar Enter, proceder com mudança, vamos salvar. Agora a gente pode mandar construir. Beleza, agora eu vou rodar a aplicação. Como eu coloquei a dependência do Spring Web, ela vai ficar rodando. Opa, deu um errinho aqui, vamos dar uma olhada no que é. Depois de muito procurar aqui, eu percebi que faltou um pontinho na URL do data source. Isso aqui faz toda a diferença, esse pontinho, tá? Agora sim o banco foi criado aqui nessa pasta data. E como você pode perceber, eu inicializei a aplicação. O job já executou, tá com status completo. E ela tá executando ainda porque eu inicializei com aquela dependência web. Então agora a gente pode vir para cá, para o navegador, e acessar na 8080 o console do H2. E aí a gente tem aqui o caminho do arquivo, daquele arquivo lá. Não colocamos senha, usuário SA. Se a gente conectar aqui, veja que tem várias tabelas com prefixo BET, que tem aqueles metadados que eu falei, e a tabela transação, que como dá para observar, vou aumentar um pouquinho aqui, tem todos os dados das transações KNAB importados aqui. Inclusive com a tipagem da data, da hora, corretamente para o banco. Toda aquela normalização que a gente fez surtiu efeito. Então, com isso, a gente conclui o job de processamento do arquivo KNAB, que é uma parte da resolução desse desafio. A gente viu muito conteúdo aqui. Para quem não tem experiência com Spring Batch, pode ser bem pesado. É por isso que eu criei 2 cursos lá na Udemy a respeito desse assunto. Recomendo muito, tá? Porque o Spring Batch é um framework muito poderoso, tanto é que nos ajudou a resolver esse desafio. E agora eu só peço a colaboração de vocês para interagir aqui com o vídeo. Esse é um vídeo bastante rico em conteúdo, então se você tiver curtido, interage aqui comentando, compartilhando, dando like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder o próximo episódio da série, onde a gente vai usar esse job de fato aqui. Até esqueci de atualizar, agora sim, atualizei aqui o testando o job, e aí a gente vai usar esse job para executar via REST. Então isso é uma outra mudança aqui no projeto, um outro assunto que a gente vai ver no próximo vídeo, e por isso eu quero muito ver você por lá, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.